Vamos falar um pouquinho sobre reflexologia podal. Enquanto isso, a gente vai aguardando, o pessoal tá chegando. A nossa live da manhã. O que é reflexologia podal, né? O que é essa técnica tão interessante? E, na verdade, como curiosidade, foi a técnica com a qual eu comecei a trabalhar, né? Tive a minha inserção na massoterapia, tá? Então, por isso que eu gosto bastante de falar sobre ela. E eu tenho tido contato com a massoterapia e com a reflexologia podal lá desde 1996. Então, é a técnica que eu mais tempo trabalho, tá? Bom dia, Harumi. Estamos aguardando o pessoal tá entrando aqui ainda, né? Hoje de manhã. De qualquer forma, essa live vai ficar gravada para vocês lá, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa técnica. E eu vou estar fazendo uma divulgação também do próprio trabalho que a gente vai estar apresentando quarta-feira, né? A gente vai também estar conversando mais no final dessa live aqui a respeito do nosso lançamento, né? Bom dia, Harumi. Você conhece a reflexologia podal, Harumi? Vamos conversar nós dois aqui, já que estamos aqui, né? Você trabalha com que técnica de massagem, Harumi? Da onde você fala? Pode estar mandando para mim aqui. Como estamos só nós dois por enquanto, a gente vai conversando. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta também que você gostaria de saber, pode estar fazendo ela agora. Aproveita que a gente tem tempo para poder estarmos conversando aqui. Até se, né, de repente a gente pode até tirar alguma dúvida realmente de qualquer tema que você queira aí. Embora a gente vá falar um pouquinho mais sobre a reflexologia podal, né? Mas não tem problema. A Mônica chegou agora. Bem-vinda, Mônica. Tudo bem? Enquanto o pessoal vai estar chegando, a gente vai ter tempo para tirar dúvidas de vocês. O tema de hoje ali, ó, é reflexologia podal, tá? Acabei de fixar para a gente poder estar conversando. Harumi, você é de Uberlândia e trabalha com a Thai Massagem. Que legal, Harumi. Muito bom. Bom dia, Mônica. Bom dia. E você, Mônica, você mora em que cidade e trabalha onde? E trabalha com que técnica? A massagem tailandesa, ela tem crescido muito, né? Isso é muito bom, na verdade. A gente teve durante muito tempo que a massagem tailandesa, ela era muito levada à questão do sexo, né? Que tinha toda esse problema relacionado ao tema, mas hoje em dia a gente conseguiu converter todo esse conceito e as pessoas conseguem respeitar muito melhor o trabalho, viram quanto que isso é sério, quanto que é bom os alongamentos, as manipulações. Isso é bem bacana, isso é bem bacana. Particularmente, eu gosto de mais pressão do que alongamento. Por isso que eu acabo trabalhando e atuando mais com shiatsu, né? O que me atrai muito nas duas é porque a gente faz a massagem com roupa. Eu acho que isso é algo muito significativo, é algo bem positivo. E ainda mais no mundo da massagem no Brasil, o fato de você não precisar tirar a roupa do cliente, né? Eu acho que isso é um ganho muito positivo. Ainda mais como eu sou massoterapeuta homem, né? O homem ele tem mais essa dificuldade, senão a gente não consegue atender mulher. Mas como a gente faz a massagem com a roupa, aí não tem essa necessidade de despir-se, né? Aí fica mais acessível, né? A gente consegue atender também clientes do sexo feminino com mais tranquilidade, ainda mais, né? A gente pensando aqui no Brasil nessa situação toda, tá? Então a Luciane entrou também, né? Mônica, você fala de onde? Você não me respondeu ainda, tô esperando aqui. E Luciane, você é de que cidade mesmo? Que área que você trabalha? Enquanto o pessoal tá entrando aqui, a gente vai, né, trabalhando e conversando um pouquinho. Bom dia. Tem alguma dúvida? Até o pessoal ir entrando, a gente engrenar, vamos dar uns 15 minutinhos aí para que a gente consiga, né, tirar as dúvidas de vocês, de Osasco, São Paulo.
legal. Eu morei bem perto aí de Osasco. Meu pai trabalhava na Cotia, na Jaguaré, né? Na ponte ali da Jaguaré, então eu conheço um pouquinho essa região aí. Bom dia, L. Cerniato. Se quiser escrever o seu nome ali para mim, eu agradeço, que aí pelo menos fica mais próximo, não é mesmo? Então, como vocês viram aí, o tema de hoje nosso vai ser o quê? Reflexologia podal, tá? E o que é reflexologia podal? Reflexologia podal é uma técnica que trabalha com a estimulação de pontos localizados aonde? Localizados exclusivamente nos pés, nas plantas dos pés, tá? E ela utiliza um princípio que a gente chama de princípio da reflexologia. E o que seria esse princípio da reflexologia? Seria o princípio que estuda os efeitos reflexos do organismo humano. Por isso é que a gente chama a técnica de reflexologia podal. Existem algumas pessoas que vêm trabalhando e questionando esse conceito de reflexologia podal e querem alterar para reflexoterapia podal. Porque quando a gente fala de reflexologia, a gente está falando de uma ciência que estuda os efeitos reflexos no organismo humano. E quando a gente fala da técnica em si, nós estamos falando de uma terapia. Então, apesar de tudo, assim, um nome mais técnico, mais correto, realmente poderia ser considerado a reflexoterapia podal. Tá? Então isso é bem bacana e é uma tendência que vem se instalando. Mas como reflexologia podal é um pouco mais comum, as pessoas acabam não deixando de estar utilizando, tá? Outro termo muito comum é massagem nos pés. E, na minha opinião, existe uma diferença muito clara entre reflexologia ou reflexoterapia podal e massagem nos pés. Quando a gente fala de massagem nos pés, é algo muito mais de movimentos de massagem. Então, eu acredito que a gente esteja... Algumas pessoas podem, lógico, que considerar a reflexologia como uma massagem nos pés também, sem problema nenhum. Porém, muita gente não leva isso em consideração, porque ela acha que uma massagem nos pés e a reflexologia é a mesma coisa. Não sei se eu fui bem claro assim. O que eu quero dizer... Ó, a Mônica está fazendo uma pergunta aqui antes de eu continuar. Qual o melhor tempo para massagear o ponto a ser trabalhado? A pressão. Então a gente vai entrar nessa questão logo mais, né, no conceito, mas só para adiantar aqui para vocês. O tempo que a gente trabalha cada ponto vai variar de acordo com a sensibilidade. Então, se tiver muito sensível o ponto, o ideal é eu trabalhar um pouco mais de tempo. E aí, esse um pouco mais de tempo seria ali 10 segundos, 15, no máximo 20 segundos já seria o suficiente, tá? Porém, de modo geral, a gente acaba trabalhando de 3 a 6 segundos de pressão em cada ponto. Então, seria um movimento 1, 2, 3. E aí, numa sessão, por exemplo, de 30 minutos, né, 3 segundos cada ponto de estimulação é o suficiente para fazer aquele estímulo preventivo. Tá? Então, quando o cliente chega, não tem nenhuma queixa específica, e você vai fazer uma sessão de reflexoterapia podal direto ali para aquela pessoa, no sentido de estimular o organismo e estimular a prevenção, estimular ali o poder de autocura das pessoas, né? E quando ela já tem alguma queixa, então naqueles pontos específicos daquela região, por exemplo, ele chega e fala assim, ó, meu pescoço está muito tenso, tal. Então na região do pescoço, especificamente, aí você vai ficar mais tempo, aí você pode fazer, né, de 15 a 20 segundos a mais. Então de fazer 1, 2, 3, né, ou no pescoço ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, até 20 vezes cada ponto a mais você pode estar aplicando, tá? E aí você vai somar, você vai escolher, né, uns 5 pontos específicos relacionados a essa região para estar acrescentando. E aí pode ser no final
da sua sessão. Aí você vai fazer, ó, agora eu vou dar uma atenção mais específica para a sua queixa, que é a região do pescoço. E aí você vai lá e trabalha, né, aqueles pontinhos a mais, que vai acabar dando 1, 2 minutos a mais de massagem, de técnica ali, tá bom? De maneira mais específica, tá? E sempre a pressão, ela é importante que ela seja correta. E aí, o que é o correto? É você fazer a estimulação. Inclusive, esse tema é muito importante, tá? É uma boa pergunta, Mônica, porque a gente sempre fala assim, ó, qual que é a diferença de uma massagem, né, nos pés e uma reflexologia podal, tá? Então, essa diferença a gente vai estar falando e eu quero que vocês tenham na cabeça, que vocês consigam entender literalmente qual que é a diferença de uma reflexologia podal e uma massagem nos pés ao final dessa live, tá? Esse é o meu objetivo. Se vocês conseguirem entender um mecanismo de ação da reflexologia podal e conseguir diferenciar por causa disso o que é uma reflexologia podal e o que é uma massagem nos pés, eu já vou estar satisfeito em termos de conhecimento teórico que eu consegui passar aqui para vocês nessa live de hoje. E também eu quero que vocês, no final dessa live, sejam capazes de conseguir ir na internet e identificar um mapa de reflexologia podal correto, um que seja confiável para vocês estudarem, para vocês baixarem aí e conseguirem utilizar como forma de consulta, tá? Por quê? Porque se você digitar lá, mapa reflexologia podal, vocês vão achar inúmeros mapas na internet. Hoje em dia, muita gente tem desenvolvido, criado esses mapas, tá? Mas tem muitos mapas que estão errados, que estão com conceitos errados da reflexologia podal. Eles podem até ser bonitinhos em termos gráficos, em termos de desenho, mas eles não estão com um conceito adequado. E a ideia aqui, a partir do conhecimento teórico que eu pretendo passar para vocês nessa live, eu espero que vocês consigam definitivamente entender como você pode, quais critérios a gente vai estar utilizando para conseguir identificar um mapa que a gente possa confiar nesse mapa, que a gente possa utilizar ali para agregar mais valor aos nossos estudos, tá? Que definitivamente vai ser útil para a nossa prática profissional e até para colar ali, de repente, né, na parede da sua clínica e tudo mais. Isso eu acho que vai fazer muita diferença, tá? Inclusive, eu tenho um mapa, eu estou terminando, né? Na verdade, eu já terminei, só está na fase final ali de ajuste desse mapa, que na quarta-feira a gente vai estar lançando ele também, apresentando ele para vocês. É um mapa de reflexologia podal que eu desenvolvi para que facilitasse as pessoas a estarem estudando e buscando esse conhecimento, tá bom? Celi Padilha, bom dia também, seja muito bem-vinda, tá? Tem um livro que se chama Bíblia da Reflexologia, mantém um mapa, acho ele bom. O que você acha? O livro, ele chama Bíblia da Reflexologia, e você poderia depois me mandar por direct o nome do autor, assim, porque esse livro, a Bíblia da Reflexologia, eu não conhecia ainda, tá, Mônica? Mas você me manda lá no direct que eu dou uma olhada. E aí, de repente, a gente já divulga para todo mundo também. Esse livro especificamente eu não conheço, tá? Mas a gente dá uma olhada e eu verifico o mapa. Na verdade, assim, você mesmo vai ter condições de verificar após a gente falar sobre esses temas aqui. Tá bom? Bom, o pessoal já foi chegando, a gente já está aqui num grupo maior, bacana. E o que seria, então, a definição de reflexologia? Como eu falei para vocês lá no comecinho, reflexologia podal é uma técnica de microsistema. Por quê? Porque ela tem, né, todo o nosso corpo representado, mapeado em uma determinada região do nosso corpo. Menor, por isso que é micro, tá? E no caso onde nós estamos falando dessa técnica específica, dos pés, por isso que vem da reflexologia podal. Então, termo podal
faz referência aos nossos pés, tá? Então, os nossos pés, no caso aqui, seria o microsistema da técnica de reflexoterapia podal. E é justamente nos pés que a gente tem todo o nosso corpo mapeado, tá? Existem diversas outras técnicas que utilizam o princípio da reflexologia como ação terapêutica, como princípio terapêutico. Por exemplo, uma outra técnica que é muito comum é da auriculoterapia, que inclusive pode ser até o próximo tema da nossa live, né? A gente pode falar sobre auriculoterapia. Olha que interessante. Fala da reflexologia podal, depois a gente fala da auriculoterapia. E aí a diferença é o quê? Que o corpo todo nosso, ele está representado aonde? Na orelha, ao invés de estar entrando, de ser lá nos pés, tá? Mas hoje vamos focar aqui na reflexologia podal. E existem outros, né, microsistemas aí espalhados pelo corpo inteiro. Mas hoje em dia, sim, os mais praticados realmente são dos pés e da orelha, tá ok? Bom, falando lá então sobre a reflexologia podal especificamente. Existiu um histórico, né, um documento mais antigo que mostra que a reflexologia já era praticado lá no Oriente Médio, na população do Egito, tá? Então tem um pictograma egípcio na tumba de Saqqara, tá? Em que ele mostra ali o pessoal fazendo uma massagem tanto nos pés quanto nas mãos. Inclusive, a mão também é um microsistema que utiliza ali o princípio da reflexologia podal, da reflexologia, né, terapeuticamente falando, tá? Então, a mão, inclusive assim, a técnica que utiliza o princípio da mão chama-se quiroreflexologia. Quiroreflexologia. Então, isso é bem interessante também, tá? Depois eu vou estar mostrando um mapa para vocês que eu tenho aqui, tá? Que a gente desenvolveu para que você pudesse auxiliar melhor os estudos de vocês, tá bom? E depois também eu vou estar fazendo até um sorteio desse mapa para quem... Eu vou postar ele lá no meu Instagram, no feed, tá? E aí eu quero que todo mundo participe. Eu vou botar ali umas regrinhas para vocês entrarem lá no meu feed. Vai ter a foto oficial, tá? E vou fazer um sorteio desse mapa para vocês, tá bom? Vai ter que ter algumas regrinhas simples, né? Vai ter que estar lá inscrito no canal e vai ter que marcar algum amigo massoterapeuta. E aí nos comentários depois a gente faz o sorteio desse mapa para vocês e eu vou conseguir mostrar aqui na live para vocês também. Bom, além desse pictograma egípcio, a gente também tem relatos da relação dela com a medicina tradicional chinesa. Então, o pé também é uma região do corpo por onde passam todos os canais de energias, por onde a gente tem toda a relação com o nosso corpo humano. E os próprios chineses também consideram o nosso pé o segundo coração do homem. Por isso que ele é tão importante, porque ele ajuda o quê? No retorno venoso. Inclusive, essa informação é muito importante, por quê? Porque ela é um dos principais efeitos fisiológicos da reflexologia podal, que é o quê? Melhorar o quê? A circulação sanguínea local, lá dos nossos pés, e ajuda o quê? No retorno venoso. Quando a gente faz a reflexologia podal deitado e os nossos pés já estão acima do nível do coração, nós já estamos fazendo um auxílio no retorno venoso por uma questão da lei da gravidade, então por uma questão postural. Tá? Então a própria lei da gravidade, a força da gravidade vai fazer com que esse sangue retorne mais facilmente para o coração. E fazendo a massagem nos pés, esse efeito é o quê? É potencializado. Esse estímulo é potencializado, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar bastante a reflexologia podal, principalmente para aquelas pessoas que possuem o quê? Possuem uma deficiência na circulação sanguínea. Quem tem alterações vasculares, né? A reflexologia podal tem uma das suas principais indicações. Faz muita diferença para essas pessoas, tá bom? Entrou bastante gente aqui agora, a Nanda, a Annelise, a Elisângela, a Valdineide.
Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está falando da reflexologia podal e eu acabei de começar só falando dessa introdução, da definição e falando também sobre o quê? Sobre a história, de como que isso foi sendo desenvolvido para chegar até o conceito que a gente tem hoje. E depois disso, né, então, por causa desses princípios, quando ela chegou mais para o Ocidente, ela acabou caindo na mão de um médico chamado William Fitzgerald, tá? Que acabou criando o que a gente chama de teoria do princípio da zonoterapia, tá? E essa zonoterapia, né, é uma coisa maluca. Ele era um médico, tá? E ele falou assim para todo mundo que existiam 10 linhas, né, no nosso corpo, ao longo do nosso corpo, 10 linhas verticais traçadas no nosso corpo, então, sendo que 5 era aqui para metade de um corpo, do lado esquerdo, e 5 para o lado direito, tá? Então, no total, tinha 10 linhas. E essas 5 linhas, elas eram meio que simétricas no nosso corpo, e dava para o dedo do pé, para o polegar, e assim por diante, né? A primeira linha era equivalente ao nosso polegar e ao nosso hálux do pé. A segunda linha, não, a primeira linha aqui central, depois a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha e a quinta linha mais na lateral do corpo. Então ele fez todo essa divisão, né, de zonas no corpo. E ele disse o quê? Que toda vez que eu estimular um ponto nessa zona, então você tinha 10 zonas, tá? Você tinha 5 zonas do lado esquerdo e 5 zonas do lado direito. E toda vez que você pressionasse um ponto nessa zona, todos os órgãos que estivessem localizados ali na mesma zona receberiam um estímulo indiretamente. Então, por exemplo, como eu falei assim, a primeira linha aqui que está central, ele passa por onde? Pelo nosso nariz, pela boca, pela garganta, pela coluna vertebral que está bem no meio do corpo e tudo mais. E aí, ele também estava relacionado ao nosso polegar e ao nosso hálux do pé. Então, se eu pressionasse essa região, por exemplo, o dedão do pé, toda a minha coluna recebe um estímulo indireto. O meu nariz, o central da minha cabeça e assim por diante. Então, os caras falavam que esse cara, nessa época, era maluco, né? Era maluco. E que não fazia sentido nenhum. Porém, né? A partir desse estudo, a partir dessa teoria, desse desenvolvimento, uma outra profissional chamada Eunice Ringmann, uma fisioterapeuta, tá, alemã, ela falou assim, que a partir da teoria desse médico William Fitzgerald, ela mapeou todo o corpo humano, porque depois William Fitzgerald ainda acrescentou 3 linhas horizontais, em que dividiam o pé em cabeça, tórax, abdômen e quadril, né? Então, ele dividia ali, ó, pescoço, cabeça, cintura do tronco, então essa região do nosso corpo, tá? Do pescoço para baixo até o diafragma, do diafragma até a nossa pelve, que seria a nossa região abdominal, e depois o nosso quadril. Então, fazendo essa divisão também no corpo dessas linhas e fazendo uma analogia, levando isso para a nossa planta do pé, ela conseguiu desenvolver o primeiro mapa do corpo humano no nosso pé. Então, todos esses mapas que vocês encontram na internet, que eu falei para vocês que existem muitos bons e muitos ruins, eles só existem hoje por causa da fisioterapeuta chamada Eunice Ringmann, tá? Eunice Ringmann. Então, ela é realmente considerada ali a mãe da reflexologia podal moderna, tá bom? O pessoal gosta muito dela, tem realmente se identificado bastante com o trabalho dela, o pessoal agradece, a gente agradece muito o fato dela ter conseguido, né, fazer essa relação, né, da teoria do princípio da zonoterapia com o mapa dos pés e fez todo esse trabalho de relacionar. E o que ela fez? Tá? E aqui, ó, é o lance importantíssimo para a gente conseguir verificar se um mapa que a gente tem na internet ele é confiável, ele é
conceitualmente correto ou não. Por quê? Porque o que a Eunice pensou, tá, quando ela fez esse trabalho, ela desenvolveu esse projeto, esse trabalho de mapear todo o corpo na planta do pé. Bom, se o princípio da zonoterapia trabalha ali com a ideia, com o conceito de que, né, eu tenho 5 linhas de um corpo e 5 linhas do outro lado do corpo e todos eles vão para os pés, significa que a relação de órgãos do meu corpo vão ser diretamente ligada ao respectivo lado do meu pé. Então, se eu tenho, por exemplo, do lado do pé meu direito e do meu pé esquerdo, tá? Eu vou encontrar todos os órgãos que estão aqui alinhados no meu corpo. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui do meu lado esquerdo do corpo? Tá? O que eu tenho do meu lado esquerdo? Eu não tenho o órgão do coração, né? Tudo bem que ele é um pouquinho centralizado, tal, mas ele é mais predominantemente do lado esquerdo. Se eu tenho o coração do lado esquerdo, significa dizer que eu tenho o meu órgão do coração representado no meu pé esquerdo. E qual que é a outra diferença, por exemplo? O meu fígado. Eu tenho fígado do lado esquerdo? Não, o meu fígado fica do lado direito. Então significa que, né, do meu corpo, todo o meu hemicorpo direito está representado no meu pé direito. E o meu hemicorpo esquerdo está representado no meu pé esquerdo. Então, se a pessoa fala que tem um dor no ombro esquerdo, eu vou trabalhar mais especificamente a queixa dele no pé esquerdo. Mas como todo bom terapeuta, a gente sabe que a gente tem que buscar o equilíbrio. Porque se ele tem uma dor no ombro, ele compensa do outro lado para fazer os movimentos. Então, a gente trabalha o outro lado. Só que a gente tem que tentar dar uma atenção um pouco maior para a região do lado que está mais doloroso, né? No caso da reflexologia, a gente precisa estimular lá no pé esquerdo mais especificamente, porque aí é que vai dar a relação direta para melhorar a região que ele está sentindo, tá? Diferente, mas não vou deixar de trabalhar o lado direito do ombro dele também, mas com mais ênfase ali na região da queixa do ombro, tá ok? Então, vocês conseguiram perceber a diferença que existe? E aí, assim, quando você tem, por exemplo, 2 olhos, tá? Você vai encontrar o pé, olhos, né? Ponto dos olhos nos 2 pés. E o nariz, que está bem no meio, então você vai dividir. Ele vai ter o nariz nos 2 lados, orelha dos 2 lados. Assim como braço, ombro, pulmão. Eu não tenho 2 pulmões, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então você vai ter pulmão nos 2 pés, nas 2 plantas dos pés. Diferentemente daqueles órgãos específicos. Então, por exemplo, além do coração, que fica mais do lado esquerdo, a gente tem o baço, que também fica do lado esquerdo. E do outro lado, a gente tem um apêndice, por exemplo. O apêndice que é específico ali do lado direito, no início ali do intestino grosso. Então, essas são características que definem a escolha do nosso mapa. Se você chegar na internet e verificar que um mapa tem do lado direito o fígado, o apêndice, o intestino está desenhado corretamente, com o lado direito o cólon ascendente, depois o transverso. Se você tem do outro lado, né, o coração no pé esquerdo, o coração, você tem o baço, você tem ali o cólon descendente do intestino, a parte do reto e tudo mais, então significa que esse mapa está correto. Agora, por exemplo, se você encontra coração tanto no pé direito quanto no pé esquerdo, ó, esquece esse mapa, ele não está adequado. Fígado, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo, pode deixar de lado esse mapa, ele não está correto, tá? Então vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês um mapa que eu tenho, que a gente desenvolveu, que é bem bacana, bem interessante. Ó, será que vocês conseguem estar visualizando? Né? E ele tá bem grande, mas a gente tem aqui todo o desenho dele, tá? E aí, ó, o quadril aqui no calcanhar, você tem o fígado de um lado, o coração do outro lado e o detalhe do intestino, né? Você tem aqui do lado direito, ó, só ele subindo o cólon, né? E do outro lado o restante. Então, dessa forma é que foi feito todo o mapeamento do nosso pé.
E na parte de cima, né, dos dedos, você encontra o quê? A cabeça, tá? Você encontra os pontos relacionados à cabeça. Na região da almofadinha do pé, a gente vai encontrar pontos da região do tórax. E na região aqui do abdômen, você vai encontrar todos esses pontos lá no arco do pé. E na região do calcanhar, nós encontramos todos os pontos da região o quê? Do nosso quadril. E os braços vão estar localizados aonde? Nas regiões laterais do pé, tá? E na parte de cima também do pé. E na parte de baixo lá do calcanhar, vai estar também a saída dos membros inferiores das nossas pernas. E a coluna vertebral? A coluna vertebral está bem no meio do nosso corpo, está bem no meio do nosso pé. Então, se ela está no meio do nosso corpo, a gente vai encontrar esse ponto aqui no meio do nosso pé, tá ok? Então, esse aqui só é um mapa que eu acho bem bacana, que a gente está trabalhando bastante, né? Que a gente desenvolveu para ajudar os alunos aí no estudo, tá? E, inclusive, eu vou fazer um sorteio desse mapa para quem aqui me segue lá no meu perfil, no meu feed do Instagram. Então, a gente vai fazer um sorteio, onde eu vou pegar, vou colocar ali uma foto oficial, e eu quero que vocês sigam o canal e que vocês marquem um amigo e falem assim, eu quero, né, hashtag eu quero mapa reflexologia podal, tá? Eu vou escrever ali, desenvolver todo esse trabalho para que vocês possam, né, tá curtindo ali, tá compartilhando, tá salvando, né, aquele post para que vocês possam também concorrer para estar ganhando esse mapa reflexo aí em PDF para vocês imprimirem aí na casa de vocês, tá ok? Bom dia, Roseli, bom dia, tá bom? Bom, continuando eu que agradeço a sua participação, tá bom? Depois, então, agora vocês entenderam como que vocês vão escolher um mapa na internet, tá? Então, esse conceito é muito importante. E eu sei que existem vários excelentes mapas na internet, A gente só precisa saber, né, o conceito correto, como tá escolhendo esse mapa para poder estar utilizando no nosso dia a dia, na nossa prática, tá bom? Que mais que a gente tem da reflexologia podal? Seguindo, então, esses conceitos, essa teoria, nós vamos chegar, então, na ideia de que como que a gente aplica essa pressão? Basicamente, nós vamos estar aplicando a pressão com os dedos da mão, tá? E existem várias formas de você estar explicando, tá? De fazendo essa pressão. Agora, o que é interessante da pressão, que a Mônica tinha perguntado lá no começo, que eu fiquei de falar depois, é que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser um pouco mais do normal. Então, por isso que as pessoas falam assim, a reflexologia podal dói. Não é que ela dói, mas ela tem que gerar uma mínima sensação, uma sensação confortável de dor. Porque é só dessa maneira que a gente tem certeza de que o estímulo que a gente causou lá no pé chegou até o cérebro, tá? Isso é fundamental. Quando a gente trabalha com o princípio da reflexologia, significa o quê? Significa que eu vou estar fazendo um estímulo no ponto lá na região do pé. E essa informação chega até o cérebro, vai ali na área cortical, onde essas informações são traduzidas e mandada uma outra informação para o nosso corpo, lá para a hipófise, para o hipotálamo, de repente, produzir algum determinado hormônio, alguma enzima, ou liberar alguma substância para que aquela dor, aquela mal-estar, aquela azia, aquela queimação seja aliviada, tá? Então, é justamente isso que a gente consegue estimular. Então, através desse estímulo, o cérebro começa a produzir endorfinas, começa a produzir serotonina, começa a produzir um hormônio, uma substância mais básica para aliviar um refluxo, por exemplo, e assim por diante. Então, a única maneira que a gente tem de ter certeza de que o cérebro recebeu essa informação é quando você refere, o cliente refere, o paciente refere que sentiu
uma leve dor da estimulação, tá? Isso é fundamental. Se você não faz a pressão e ele não sente, isso não vai gerar nenhum efeito terapêutico. E é justamente essa a principal diferença entre uma boa reflexologia podal e uma massagem nos pés. Não que uma massagem nos pés não seja ruim. Por quê? Porque o efeito da melhora da circulação sanguínea vai ocorrer. Tá? Então, quando você faz uma boa massagem nos pés, você estimula a circulação sanguínea. Mesmo que também o cliente, geralmente, ele está deitado. Então, a própria postura já vai ajudar nesse processo. Então, isso é interessante. Não que a massagem nos pés seja ruim, mas você não está fazendo uma estimulação nos pontos reflexos do organismo humano. Por quê? Para garantir que eu faça uma boa reflexologia podal, eu preciso sim fazer ali uma estimulação naquele ponto específico e eu preciso, para garantir que esse efeito seja efetivo, ter esse feedback, esse retorno do cliente de que ele sentiu uma leve sensação de dor. Uma dor suportável, sempre tem que ser suportável, mas ele tem que sim sentir ali uma dor. Se ele não referir isso, a gente não tem certeza de que o estímulo foi realmente, né, até o cérebro, e aí a gente não sabe se ele vai ser produzido alguma substância ali, por exemplo, para aliviar uma dor no ombro. Opioides endógenos, endorfinas, né? Então, substâncias que vêm de dentro, que vem de dentro, que nós mesmos produzimos, e morfina, derivado da morfina, que tem propriedades analgésicas, que tem propriedades que tira a dor. Tá? Então, ele libera essa substância e vai agir lá no ombro. Por que no ombro? Porque eu estimulei o ponto do ombro. Então, eu dei a informação para o cérebro, ó, o ombro dele está com um problema, né? Vai lá ver o que ele está precisando e resolve. E aí, se essa informação chega no cérebro, o cérebro ele vai resolver. Ele só não vai resolver se for uma complicação mais importante. Se for, por exemplo, uma fratura, se for uma ruptura, né, algo mais significativo. Se for um trauma, algum impacto maior. Agora, se for algo assim de tensão, de inflamação mais leve, o próprio organismo trata de resolver esse desequilíbrio, essa queixa, esses sintomas, tá bom? A Roseli mandou uma pergunta. Professor, posso no decorrer da aplicação da reflexologia com pressão correta nos pontos, posso fazer algumas manobras de relaxamento? Claro que pode, deve fazer também. Eu sempre falo para os meus alunos, como ela é uma massagem um pouco mais intensa, tá, Roseli? O bacana é justamente você alternar isso. Você alterna o estímulo e depois um relaxamento. O estímulo, um relaxamento. E aí a massagem fica mais prazerosa também. Tá? Isso é muito importante. Porque se a gente só faz o estímulo direto, isso também pode causar o quê? Uma sensação de dor ali muito ruim para o cliente, né? E esse, inclusive, era uma das dificuldades que eu tinha em relação à reflexologia no podal no Brasil. Por quê? Porque eu fazia uma pressão muito forte e as pessoas quase que morriam ali de dor da minha massagem, entendeu? Então a gente tem que dosar sempre isso, né? Então quando eu voltei do Japão, eu acho que eu já contei isso algumas vezes, as pessoas só procuravam o meu serviço quando eles realmente tinham uma queixa. Por quê? Porque a minha pressão era muito intensa. Porque eu aprendi lá no Japão, e naquela época que eu aprendi, a gente era obrigado a fazer um estímulo muito, muito intenso, tá? Tanto que teve até uma cliente que a gente atendeu lá, assim, que ela queria tão forte, mas ela queria tão forte. E aí o meu colega de trabalho, ele se irritou de uma maneira que ela pedia tão forte, que ele começou a fazer forte. Chegou uma hora aqui que aconteceu, foi tanto a pressão, tanta sensação de dor, que a cliente desmaiou. Tá? E isso não é correto, tá? Mas lá é que o cliente ficava pedindo, o cliente queria dessa maneira. E hoje, nem no Japão você tem clientes que pedem com tanta intensidade de força assim, tá? Nem lá no Japão. Então, a gente tem que controlar. E no começo, realmente, eu tive bastante dificuldade para adaptar tudo isso, para adaptar a sensação, ao limiar de dor do ocidental, do brasileiro. E essa é uma ideia muito interessante. Mas
Eu sempre falo assim, quando você atinge esse ponto a mais de dor, de prazer, e o efeito reflexo acontece, é aí que você ganha o seu cliente. Essa diferença é fundamental para você fazer algo diferente para o seu cliente. Porque a massagem nos pés, tudo bem, ela é muito boa, ela vai relaxar. Se o cliente tem alguma queixa vascular, vai ajudar muito. Porém, o efeito terapêutico da reflexologia em si não vai ser estimulado, não vai ser desenvolvido ali na pessoa. E então, isso você não tem aquela sensação a mais de que aquela massagem realmente foi boa, fez diferença, aquele profissional foi diferenciado. Então, isso é fundamental. A gente precisa ter esses conceitos bem claros, a necessidade, dosar a intensidade de pressão para que os resultados da nossa técnica realmente surtam efeitos. Porque se a gente não estimula isso, não causa essa sensação diferenciada no cliente, né, fica apenas como sendo mais uma massagem feita na vida, e não a massagem feita na vida. E o que a gente quer é o quê? É causar a massagem, a sensação de a massagem para o nosso cliente, tá? A Celi Padilha perguntou assim, tenho que trabalhar agora, poderia saber se consigo ver esse vídeo? Pode, vai ficar gravado e vai ficar no meu IGTV também, tá bom? Celi, fica à vontade, tá? Estúdio, gratidão, bom dia, Fogaça, bom dia. A Mônica perguntou aqui, ó, pode usar algum tipo de óleo essencial no tratamento ou só após a sessão para relaxar os pés? Pode usar um óleo essencial o tempo todo, mesmo porque também a gente sempre usa ou um óleo de massagem ou um creme, né, para poder fazer o deslizamento, os movimentos, as pressões, tá? A gente não pode exagerar, porque senão a gente escorrega muito a mão, né, e você perde ali o ponto que você está aplicando, tá? Então tem que ter esse cuidado no exagero, mas você pode sim estar usando um óleo essencial muito bacana para poder até potencializar o efeito da sua reflexologia podal, para melhorar ali o relaxamento, a sensação de bem-estar do seu cliente, isso sem problema nenhum, tá? Nossa, a Roseli falou assim, fico muito feliz em saber, pois essa é a forma que eu faço. Perfeito, é isso aí mesmo, tá? Isso aí que vai te ajudar. Então, Celi, vai ficar lá gravado, tá bom? Bom dia, Weberton, seja muito bem-vindo aí. A gente já está aqui na parte final da nossa live, mas não se preocupe que ele vai ficar gravado ali para vocês no IGTV e posteriormente a gente vai estar editando ele um pouquinho para estar colocando lá também no YouTube, tá? Então podem ficar tranquilos. Bom, agora vocês já conseguem responder, né, e entender aqueles 2 itens principais da live de hoje, que é o quê? É você escolher um mapa correto na internet que vocês vão utilizar para o estudo de vocês, para eventualmente colar ali na parede de vocês, como também vocês vão já saber agora qual que é a intensidade de pressão e diferenciar uma reflexologia podal de uma massagem nos pés, tá ok? E uma pergunta muito importante que eu já ia até estar esquecendo aqui de comentar, tá? Que da Maria, né? Contraindicações. Eu sempre falo que é importantíssimo, né? Nós temos os conhecimentos das contraindicações da técnica que a gente estiver estudando. E da reflexologia podal também não é diferente. No final eu mostro o mapa, tá, Mônica? Roseli, parabéns pelo seu trabalho, postura, clareza explicar. E eu que agradeço, tá? Então, quais são as principais contraindicações? Bom, antes de chegar nas contraindicações, eu vou abordar 3 grupos que eu considero assim, cuidado especial, que eu posso atender, devo atender, mas tenho que ter um cuidado especial, que seriam aquelas contraindicações relativas, contraindicações parciais, que vão ter momentos em que realmente é contraindicado, mas em momentos que eu posso estar atendendo essas pessoas, tá ok? Como que é esse grupo? Então, por exemplo, gestante. Gestante tem muita gente que tem medo de aplicar a reflexologia podal, principalmente por causa dos pontos ali dos órgãos sexuais, das regiões, do útero e tudo mais, né? E, na verdade, assim,
não tem nada de evidência científica mostrando pra gente que é contraindicado atender gestante. A única questão é o seguinte, que existem algumas gestantes que o limiar de dor acaba sendo muito alterado. E quando isso ocorre, ela pode causar o quê? Fazer uma valsalva, fazer ali uma manobra que aumenta a pressão na região abdominal. E se ela já tem uma gestação de risco, tá? Que tem um risco de algumas complicações, isso pode afetar sim o processo de gestação dessa mãe. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas quando essa mãe tem um risco de alguma complicação, ela já sabe disso. O médico já orientou que ela tem que ficar de repouso, que ela não pode, né, correr nenhum risco disso. Então, aquelas que vão estar procurando você para fazer massagem, na maioria das vezes, elas estão com um pré-natal mais tranquilo. Então, você vai perguntar isso. Ah, mas como é que tá? Como é que você engravidou? Você fez tratamento? Se a pessoa fez tratamento, já tem que ligar um sinal de alerta. Como que foi esse tratamento? Como é que está sendo o acompanhamento, o pré-natal? Tá tudo ok? Fez ultrassom quando? Como é que tá? Passou dos 3 primeiros meses? Tá tudo em ordem, o desenvolvimento, tá? Então, se tiver tudo ok, tá? Tudo dentro da normalidade, por mais que a pessoa tenha feito um tratamento para engravidar, podemos também estar trabalhando com essa cliente. Porém, caso tenha dificuldade, caso ela esteja com muita queixa, mas ela está sentindo muito mal e tudo mais, conversa com o médico antes. Por quê? Porque aí é um risco maior. E não custa nada a gente conversar com o médico, entender ali a situação, pede para o cliente falar com o médico ou pede para você poder falar com o médico. Não tem problema nenhum, tá? A gente pode conversar de igual para igual com o médico, não tem problema. Ele vai estar passando o lado da gestação, né? A questão mais técnica ali do bebê, da condição de saúde dela. E você vai falar o que você faz e a gente vai chegar num consenso se é bom ou se é ruim. É uma troca. E é muito saudável isso, tá? E hoje em dia os médicos respeitam bastante, mesmo porque, assim, qual que seriam as indicações da reflexologia? Não é melhorar a circulação sanguínea, não é melhorar o edema, não é melhorar o cansaço e a dor das pernas? O que a gestante mais sente? Essas são as principais queixas da gestante. Então é aí que a gente entra e é justamente nesse grupo que a gente consegue ter os melhores efeitos. O alívio que ela vai sentir é impressionante, é extremamente significativo, tá? É extremamente positivo. É isso que a gente deseja para a gestante. Lógico que a gente tem que tomar um cuidado especial ali, tá bom? Um outro grupo que eu considero assim muito difícil, mas extremamente importante de ser trabalhado é o pessoal da diabetes. Então, quem tem diabetes, né, sabe que uma das principais complicações é o quê? Dificuldade de cicatrização e lesão do nervo periférico, que é a que a gente chama lá, que pode surgir o pé diabético. Então, ele pode perder a sensibilidade dos pés, tá? Lógico que também, quando a gente fala de lesão do nervo periférico, pode também afetar a visão. Tem muita gente que acaba ficando até, né, perdendo, né, a capacidade visual ali com o tempo e podendo até perder definitivamente a visão também por causa da diabetes. Então é uma doença muito silenciosa que as pessoas só percebem quando ela já está ali nesses sintomas e ela já está há muito tempo descontrolada. Acima ali de 120, tem gente que chega a glicemia de 160, 200, 300. Então, nesses casos, é extremamente perigoso. E esses efeitos vão sendo causados ali no organismo da pessoa sem que ela perceba diretamente, tá? Então, quando a pessoa não tem sensibilidade nos pés, e aí eu falei para vocês, tem que fazer ele sentir dor. Só que se ele é um diabético e já tem lesão nos pés, ele nunca vai sentir dor, correto? Vocês não concordam comigo? E aí eu vou perguntando, tá sentindo? Ele falou, não. Aí você vai fazendo mais forte. Tá sentindo? Não. Aí você vai ficar fazendo mais forte ainda. E aí você esqueceu que ele tem diabetes. Ele teve uma lesão do nervo periférico e ele perdeu a sensibilidade no pé. Então, independente da força que eu fizer a pressão, ele não vai sentir dor. Entenderam a questão do diabético? Então, se eu machucar esse pé por causa do excesso de pressão, ele tem dificuldade de cicatrização.
E aí eu posso gerar um machucado e gerar um potencial risco de infecção, e aí, como ele não vai conseguir cicatrizar, vai virar aquela bola de neve. E aí é que mora o perigo, que a gente tem que ter muito cuidado, porque pode correr o risco de ter que amputar o pé, e aí se não consegue segurar a infecção, vai para o tornozelo, vai para o joelho, e tem muita gente que acaba perdendo a perna inteira por causa de uma besteira, tá? Antigamente a gente tinha muito aqueles sapatos que eram feitos com prego, né? O pessoal que trabalhava na roça e tudo mais. E aí às vezes aquele preguinho ele ia para dentro do pé. E o cara que tinha diabetes, ele ficava ali em contato o pé com esse preguinho do sapato o tempo todo, o dia inteiro de trabalho. Quando ele chegava em casa, ele tirava o sapato e a meia estava toda ensanguentada. E ele não sentiu dor nenhuma, dor nenhuma. Por quê? Por causa da diabetes. E aí ele acaba machucando, não consegue cicatrizar adequadamente. O que acontece? Entra ali num processo que pode chegar até perder a perna inteira. Tem que amputar, por quê? Porque não consegue cicatrizar, não consegue segurar a infecção, e aí vai ter que ir amputando, até de repente perder as duas pernas, quiçá, tá? Então tem que tomar cuidado, é uma doença silenciosa, e que, como a gente tem que fazer a pressão, a gente tem que controlar isso. Então, se a gente sabe que ele tem alguma alteração, né, de diabetes, a gente tem que ficar mais atento à intensidade. Eu não preciso fazer com tanta força assim. E um terceiro grupo de cuidado de risco que eu tenho, que é muito importante a gente falar, é o pessoal com câncer, tá? Então, o pessoal que está com câncer também é um grupo de risco. E eu tenho que ter um cuidado especial. Mas eu não devo atender essas pessoas? Não, lógico que sim. Eu posso e devo atender. Vai fazer muito bem para a saúde deles. Mas como eles também estão numa condição, né, mais vulnerável, com uma saúde mais fragilizada, eu tenho que tomar um cuidado especial, principalmente ali o quê? Na intensidade de pressão, né? Eu não preciso levar eles até um limite ali de dor. A gente vai trabalhando mais para o relaxamento, mais como um cuidado paliativo, tá? Dando melhor qualidade de vida residual para esses pacientes, dando aquele aconchego final para que eles possam né, ter ali um tratamento um pouco ou minimamente mais confortável, tá? Porque as dores, o sofrimento, o cansaço, ele é muito grande, ele é muito pesado, é um fardo muito grande o tratamento. E não só para o paciente, mas para todos os que estão acompanhando. Então, quando você consegue oferecer um conforto maior para o paciente, todo mundo ao redor também fica muito feliz. E aí, é só uma questão de conversar com o médico, a liberação. Eu mesmo, por exemplo, fui atender um paciente que estava com câncer de próstata, fez a cirurgia e ele estava reclamando de muito cansaço, muita dor nas pernas. E ele perguntou para o médico se eu podia estar indo lá atender esse paciente. E aí o médico liberou, então eu fui atender ele dentro do hospital, pós-cirúrgico. Lógico que não foi imediato, tinha já uns 10 dias, então o médico já liberou tudo ali e eu fui lá atender esse paciente dentro do hospital. Então é tranquilo, tem que ter esse contato. Como o médico já também me conhecia pessoalmente, facilitou esse processo de confiança e isso é importante, né? Então você tem que mostrar que você tem conhecimento e você sabe o que você está fazendo, porque isso ajuda muito nessa relação. E até é bom que esses pacientes, quando eles te apresentam para o médico, falam, vou fazer com tal pessoa, que ela é confiável, ela é profissional, é assim, assim, assado, o médico já começa a escutar, saber quem é você. E isso também é bacana, porque isso ajuda. Ele fala assim, de repente fala assim, tem uma pessoa que pode de repente te ajudar a melhorar um pouco a qualidade de vida, e aí ele vai começar falando, tá? E aí é que você vai começando a ganhar toda essa referência, né? Você vai se tornar um pouco mais referência, que você vai começar a ter um pouco mais de agenda mais estável e tudo mais. Por quê? Porque você vai ganhando a confiança das pessoas. E isso é muito importante dentro da área da massoterapia, tá bom? Bom, agora que a gente falou desses principais grupos de cuidados especiais, vamos entrar especificamente ali na questão do pessoal de contraindicação, tá? Eu vou só voltar aqui acompanhando. Obrigado, Eberton, Sobral, Espaço Saúde Estética, Richard, seja bem-vindo, Regina. Roseli falou, a Mônica perguntou aqui, pessoas transplantadas. Interessante, quando você tem o transporte, naquela
E a fase pós-operatória imediata, a gente não aplica. Então, pós-operatório imediato é contraindicado a reflexologia podal. Precisa dar o tempo normal ali de espera, de recuperação. Liberação do médico em si, que nem eu falei, geralmente assim, 10, 2 semanas, 15 dias, você já pode estar entrando sim. Se for uma questão de safena, de vascular, aí precisa às vezes de um tempo maior, que vai demorar em torno aí, que eu já atendi pacientes com 30 dias de pós-operatório, mas com liberação médica, tá? Com liberação médica, mas com certeza ali no imediato é totalmente contraindicado, tá? Não pode, ainda mais se for uma questão vascular, tá? Uma cirurgia vascular. Se for cardíaca, tudo mais também. Agora, ele fez uma cirurgia no ombro. Eu posso fazer massagem nos pés? Aí eu posso, não no imediato que eu digo ali na primeira semana, mas a partir da segunda semana, você vai conseguir trabalhar nele. Então tem que diferenciar isso, tá? Então, mas no imediato, todas são contraindicadas. Então você vai ter que deixar pelo menos de 5 a 10 dias ali de prazo para a pessoa se recuperar, dependendo da cirurgia que ele fizer. Às vezes pode precisar de mais tempo. Mas se for, por exemplo, uma cirurgia no ombro e você quer fazer uma massagem nos pés para aliviar ali, porque ele não está conseguindo, né, se mexer muito, ou sei lá, tal, pode estar fazendo sim logo depois disso, tá? Mas no imediato é contraindicado. O que é mais contraindicado? Febre. Caso de febre, a gente sempre contraindica aplicar a massagem. Deixa passar a febre, deixa ali um tempinho esse nosso cliente recuperar. O repouso acaba sendo mais importante, mais significativo para essa pessoa. Depois a gente entra de novo e consegue fazer ali a reflexologia podal nele, tá bom? Em casos de trombose, quando a pessoa tem alguma alteração vascular mais significativa, que está na fase aguda, está com dor, está vermelho, está quente, está inflamado, também totalmente contraindicado. Flebite, inflamação dos vasos, contraindicado. Tromboflebite, também contraindicado. Porque a gente pode estimular a massagem e aí libera um trombo, entra na circulação sanguínea e aí pode ser realmente um risco muito grande. Se esse trombo para no pulmão, se esse trombo para no coração ou se ele para no cérebro, né, as consequências são muito graves e a gente tem que estar atento e se preocupar com esse risco, tá? Isso não é interessante, isso é muito perigoso. Então, nesses casos, a gente não deve atender esse tipo de paciente. Que é ali aquelas questões de varizes, né, de celulite quando está na fase aguda, tá? Flebite, inflamações do vaso. Quem que tem mais esse risco? Mulheres, tá? Então, mulheres têm um risco maior de ter alterações vasculares, a gente já sabe disso, e principalmente as mulheres de pele branca. Então, esse pessoal a gente tem que tomar mais cuidado. Então, você vai olhar a perna da pessoa, na própria inspeção, você já verifica se as veias estão muito saltadas, se a pele é muito branca, você vê ali tudo saltado, conversa um pouco mais com o cliente, pergunta se tem alguma alteração vascular, se já foi no médico, quando que foi no médico, se faz tempo que foi no médico. Tudo isso é importante você estar questionando antes de estar fazendo. Beleza, o paciente não falou nada, falou que não está sentindo nada, que está comum, que já fez antes a reflexologia podal, você pode começar a fazer. Faz na planta do pé, geralmente é mais tranquilo. Agora, chegou na parte da perna, deslizou, ficou um traço vermelho, deu uma reação, para na hora, porque pode ser um risco de uma inflamação dos vasos que você estimulou a mais. O que você tem que fazer nesse caso? Deixa a pessoa em repouso, deitado, faz uma compressa morna para acalmar ali. Se você trabalha com estética e tem algum cosmético, algum dermocosmético que acalma a pele, né? Que nem tem, por exemplo, que faz limpeza de pele, quem faz peeling, quem faz limpeza de pele, peeling, microagulhamento, essas coisas assim, já sabe que vai irritar a pele. Então tem às vezes algum cosmético ali que pode ajudar a acalmar essa pele. Então você pode eventualmente estar passando ali também, você tendo o conhecimento correto desse dermocosmético. Se não, uma compressa morna, tá? Não muito fria direto, porque senão você pode queimar a pele também. Então tem que ser morna e depois pode ir esfriando um pouquinho mais. Deixa ali 20, 30 minutos de repouso. Depois disso, você manda o cliente embora para casa e não
faz a massagem, tá? Então essa é a principal contraindicação que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ó, já passamos das 10 horas e o tema fluiu hoje, né? Começou um pouquinho devagar para estar engrenando, mas a gente vai aprendendo, dando tempo. Agora a gente está aqui com 21 participantes. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? A Rita Sobral pediu aqui uma solicitação. Daqui a pouco a gente conversa se você tiver ainda aí, tá, Rita? A Alexandra mandou aqui, ó. Uma amiga corredora sente muita dor na parte de trás da perna, perto dos glúteos. Posso ajudar? Quando ela corre e tem essa dor na perna, eu acredito que um shiatsu, um alongamento, acaba sendo mais efetivo. Mas você pode sim trabalhar a panturrilha da perna com a reflexologia podal, que vai ajudar bastante também. Mesmo porque também tem um ponto bem bacana, tá, para esse tipo de dor, que é o quê? Atrás da fossa poplítea, atrás do joelho, naquele buraco que tem, que a gente chama de fossa poplítea. Então você aperta ali um ponto do meio e estimula bem esse ponto, tá? Que vai ajudar a aliviar a sensação de dor. Não vai resolver tudo 100%, porque precisa trabalhar lá em cima e precisa investigar a possível causa. Se é uma síndrome do piriforme, ou se é alguma coisa do quadrado lombar, o que está causando a dor ali realmente, tá? Mas esse ponto na panturrilha, você trabalhando, né, a panturrilha dela com mais atenção e trabalhando o ponto do ciático no quadril, no calcanhar ali do cliente, tá? E esse ponto atrás da fossa do joelho, na fossa poplítea do joelho, vai ajudar sim. Eu tenho quase que certeza que vai ajudar, tá ok? Você tá com alguma dúvida, Rita? Quer tá mandando aqui? Se quiser entrar, a gente pode até falar um pouquinho agora também. Vamos ver. Era só para dizer que sou aluna do curso de estética, estou gostando muito das aulas. Ah, que bacana, Rita. Aos poucos a gente vai encontrando, né? A gente está em aula agora, você está tendo aula agora comigo lá? A gente está na disciplina de projeto integrador, não é? Projeto integrado saúde e beleza. Ou você já fez essa disciplina? Tá? Muito legal. Então, pessoal, foi muito bom. Passamos aqui das 10. Aqui, ó, mais uma dúvida. Tenho um paciente que tem fasciite plantar e sente muita dor no calcânio. Você recomenda? A fasciite plantar é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a massagem nos pés ajuda sim. Só que tem aquela fase aguda em que nós temos que tomar um pouco mais de cuidado quando está inflamado, tá? Quando está inflamado, a gente tem que ter um cuidado maior. Mas fora aquela fase aguda, que ele chega para você e fala assim, tô com uma dor 10, tá? Não consigo botar o pé no chão, não consigo andar direito. Você olha assim, tá tudo quente, você sente a mão tá quente, tá? E tá vermelho. Então, nessa hora, você não pode fazer a massagem, na fase aguda. Mas ele vai ter esse problema, geralmente ele cronifica. Então, ele vai ter geralmente aquela dor de manhã, que depois, com o tempo, ele vai melhorando, tá? Porque vai aquecendo. Então, nesses casos, aí assim a massagem é indicada. Você olha, não tá muito quente, não tá vermelho. E como é que eu sei que tá quente ou não? Eu comparo um pé com o outro. Eu boto a mão no pé, na planta do pé, do que ele tem a queixa, com o outro que ele tem a queixa. E se tiver mais ou menos próximo ali a temperatura, posso estar fazendo a massagem sim, que vai ajudar. Só que ele precisa fazer também alongamento e precisa o quê? Diminuir o impacto. Isso é fundamental. O mais importante não é a massagem. A massagem ajuda a melhorar, tá? Pode ter certeza disso. Mas o que vai melhorar mesmo é ele parar de andar descalço, andar de chinela havaiana, andar, ou se for mulher, andar de rasteirinha, tá? Não pode. Você tem que usar algo mais acolchoado, como sendo, por exemplo, um Crocs. Eu gosto de indicar o Crocs porque foi isso que resolveu o meu problema, tá? Vai demorar o quê? De 2 a 3 meses, andando ali, ó, no macio, sem andar descalço, sem correr, sem forçar, tá? Demorando de 2 meses a 3 meses, usando Crocs, fazendo alongamento. Pode fazer também o quê? Pode fazer também escalda-pés, tá? Que vai ajudar. E a massagem nos pés
Então, de 2 a 3 meses, ela vai sentir uma diferença significativa, vai sentir uma diferença significativa com a facete. Mas não é algo muito rápido ali de momento, tá? Então, legal, Rita. A gente tem aula, então, amanhã à noite, não é mesmo? Terça-feira à noite a gente tem a nossa aula lá, tá? A gente se encontra lá para conversar mais, tá ok? E a Alessandro falou assim, ó, falou que é piriforme, tá vendo? Se é piriforme, tem que liberar o piriforme. Vai ser a causa principal. Mas esse ponto da fossa poplítea vai ajudar também, pode estar fazendo lá, tá? Mas se não liberar piriforme, não vai resolver o problema da pessoa. Vai aliviar, mas vai voltar a sentir, tá bom? Eu que agradeço, Kellen. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda, auxiliadora. Estamos terminando, mas, né? E a Regina perguntou aqui, ó, e no caso de dores de canelite, o que você recomenda? Também a reflexologia. Aqui também entra o mesmo conceito da fasciite. A canelite é uma inflamação, certo? Então, quando está naquela fase aguda, quando ela chega para você que tá dor, tá excesso de dor, quando tá vermelho, você bota a mão assim, tá quente, não aplica a massagem, tá na fase aguda, tá? Então deixa ali um tempo. Quando ela começar a sentir dor, mas que com o dia vai melhorando, ou se só dói quando faz um esforço, então aí nessa hora a gente pode estar fazendo a massagem, soltando bastante aonde? A musculatura da região da canela, do tibial anterior. Porque esse músculo cansa muito. Esse músculo ali da tibial anterior, ele é extremamente necessário, extremamente importante, tá? Porque ele levanta os dedos do nosso pé, então ele não deixa a gente tropeçar, tá? E isso é bacana. Então, quando você trabalha bastante essa musculatura, dali, vamos por aqui é o pé e aqui é a canela. Tem um osso, você vai trabalhar todo esse tibial anterior, tá? Da perna, para justamente melhorar essa dor. Estimula bastante ali esse músculo do tibial anterior. Digita depois no Google músculo tibial anterior, que é essa região que você tem que estar trabalhando. E de maneira mais específica, o ponto E36. Tá? Coloca lá, ponto E36 da acupuntura, e aí você vai ver a localização desse ponto e estimula esse ponto também. Ah, verdade, a disciplina de técnicas de massagem corporal. A gente falou de massagem relaxante e drenagem linfática, não é mesmo? Então, aqui eu vou falar um pouquinho também sobre a drenagem linfática para vocês, tá? Sobre alguns princípios importantes que a gente tem do sistema linfático, algumas características. É um tema muito interessante também para a gente estar falando. Espaço de saúde e estética. Tem algum protocolo para aliviar dores na joanete? Dores na joanete, é interessante. Dores na joanete, a dor em si você não vai conseguir aliviar de imediato, tá? De imediato. Mas você vai provocar o movimento contrário. Então, você pode pedir para a pessoa colocar todo dia, na hora de dormir, uma toalha, né? Uma toalha pequena, tal. Ou hoje em dia tem até uns acessórios que você coloca ali no dedão do pé, que aumenta o espaço entre os dedões do pé, né? E aí a pessoa acaba empurrando ali o osso da joanete, porque o osso da joanete é o contrário, né? Fica aqui aquele bico de papagaio, aquele dorso, assim como se fosse o nariz ali no pé do joelho. Então, quando você abre ali o espaço entre o segundo dedo e o dedão do pé, você coloca uma toalha ali no meio dos dedos do pé, você acaba aliviando esse processo da joanete, tá? Então, isso ajuda bastante a aliviar ali a dor, sim. Só que é um processo a longo prazo, não é rápido, não é a curto prazo. Tem que ter paciência e tem que fazer isso diariamente, para que tenha um efeito, tá bom? A sua é na quinta-feira. Legal, que eu dei aula já para vocês, então. Agora eu tô com uma outra turma, então, de terça-feira. Foi isso, eu me confundi, tá, Rita? A Regina agradeceu, eu que agradeço. Oi, a Fer entrou aqui, seja bem-vinda. A Rita falando, sou casada com médico vascular, estou fazendo as massagens neles. Disse que vai me contratar, tá vendo? Olha só que interessante, tá vendo? Ó, tem um médico, qualquer coisa a gente pode falar com a Rita, tá? Porque ela vai nos ajudar a mostrar o quanto que isso é importante. E o próprio médico, o marido dela, vai entender. Tudo bem que é um pouco suspeito, porque o marido já confia na pessoa, mas ele também tem um bom senso crítico, porque eu tenho certeza que se fosse contraindicado e não pudesse estar fazendo, ele iria falar para ela.
tá? Ele iria falar para ela, eu tenho certeza disso. Não ia ser alguma coisa assim, só porque minha esposa pode fazer. Porque ia estar o quê? A reputação dele em jogo, não é mesmo, Rita? Então, eu tenho certeza. Aqui está a prova de que a gente pode estar fazendo sim e que vai ajudar muito nesse sentido. Harumi, muito obrigado. Você está aqui desde o começo comigo, hein? Muito legal, muito obrigado. E que bom que você gostou dessa aula de hoje, tá? Então a gente falou com mais ênfase bastante sobre, né, os mapas da reflexologia podal, como você fazer uma boa massagem, a intensidade de pressão e como que a gente ter certeza de que o efeito foi, né, proporcionado para o cliente, a diferença entre uma reflexologia podal e uma massagem nos pés, tá? E também falamos, eu acho que de maneira bem legal, as contraindicações, que foi até uma pergunta ali de uma seguidora que perguntou pra gente, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima. Provavelmente, hoje à noite eu vou fazer uma live. Eu só não dou certeza ainda por causa dos meus horários com as minhas crianças, né? Como vocês devem estar acompanhando, vocês sabem que tem duas crianças pequenininhas. Mas se der hoje às 21 horas, tá? Mais à tarde eu confirmo para vocês. Mas provavelmente se der à tarde, eu confirmo. Às 21 horas eu pretendo estar aqui de novo fazendo uma live hoje com vocês. E lembrando que quarta-feira, às 20 horas, já estou mostrando, Mônica, quarta-feira, às 20 horas, vai ter o quê? Vai ter o nosso webinário, né? Onde eu vou apresentar para vocês os 10 mandamentos do massoterapeuta de sucesso. Então, não esqueçam, marquem na agenda, tá chegando quarta-feira, às 20 horas, o webinário Massoterapeuta de Sucesso, onde a gente também vai fazer o lançamento do nosso novo curso completo de formação em massoterapia, tá? Com uma carga horária bem bacana, tá? Bem significativa, para que vocês possam realmente ter um conteúdo de valor que agregue na formação de vocês, tá? Esse é o meu principal objetivo, ajudar vocês a ter esses conhecimentos necessários para realizar uma boa massagem, tá bom? Uma boa massagem. A Regina falou assim, eu gosto de assistir todas quando o horário permite. Imagino, né? Hoje com a nossa riqueza, tá? Com a nossa correria no dia a dia, às vezes fica difícil, mas eu deixo gravado sempre e depois de um ajuste de edição, ele vai para o YouTube também. Então não precisa se preocupar, tá, Regina? E a Rita, ótimo, eu que agradeço. Vasques, este é o mapa? Sim, este é o mapa que eu desenvolvi. Tem o nome de todos os pontos, a numeração, pé direito, pé esquerdo, a parte lateral, a parte medial e a parte dorsal do pé também, com desenhos gráficos do próprio órgão para tentar justamente ajudar a, só de olhar, assim, já ter aquela noção do órgão, da região, da localização dos pontos do pé. Tá ok? Eu vou estar fazendo um post com esse pé, como se fosse sendo escrevendo ali a foto oficial, tá? Para depois vocês estarem lá seguindo e participando desse sorteio de do mapa para uma ou duas pessoas, tá? Vou decidir ainda. Luane Melo perguntou, bom dia, o senhor tem canal no YouTube? Tem sim, Massoterapeuta de Sucesso, tá? O canal lá do YouTube, Massoterapeuta de Sucesso. Amo reflexo, é verdade, ó, até o seu Insta tem o nome, Reflexoterapia Lane, né? E eu falei hoje a diferença de reflexologia e reflexoterapia aqui na live também, tá, Lane? A Ju Alvim, a gente está terminando, está saindo, mas você está entrando, pode assistir depois lá no IGTV, tá bom? Tem sim, são vídeos maravilhosos. Eu que agradeço o carinho de vocês. Então, até semana que vem. Muito obrigado. Se der, semana que vem é certeza. Quarta-feira também é certeza. E se der, hoje à noite eu apareço aqui de novo para vocês, para a gente falar de um outro tema muito interessante, tá ok? À tarde eu vou comunicando no meu Stories, se der. Mas se der tudo certo, a gente se encontra hoje ainda às 21 horas, tá ok? Até mais, pessoal. Obrigado por estar participando, estar aqui até agora e até a próxima.